o auditório cheio. Achei que a gente ia fazer uma coisa assim, menor, ainda gravando. A gente achou que não ia vir tanta gente. Queria agradecer a presença de todos. Tá? Primeiro, também, eu gostaria de deixar um pouco registrado, e que vocês vão ver, inclusive, que tudo foi pensado, tá, para gerar um menor impacto, ou impacto zero. Tá? Na verdade, a gente quer que fique tudo automatizado e que não gere nenhum impacto no cartório. Tá? Isso a gente já vem trabalhando há algum tempo, desde as primeiras, né, vamos falar assim, as primeiras conversas junto com a Receita Federal para a montagem do convênio, depois a questão do desenvolvimento do sistema, dos dois lados, tanto da Receita quanto da ARPA em São Paulo, para a geração da emissão e para a concretização do resultado aqui no dia 1º de fevereiro, 1º de dezembro, desculpa. Então, já avisando, aqui a partir do dia 1º de dezembro, vai estar liberado automaticamente a todos os cartórios de registro civil, não só do Estado de São Paulo, mas provavelmente, se for publicado o aditivo que nós fizemos, a todos os cartórios que operam dentro da CRC Nacional. Não sei se vocês repararam também, durante, acho que semana passada, já foi incluído um item, tá, dentro da CRC, que é a adesão ao convênio. O cartório, como não é um ato, a inscrição do CPF não é um ato obrigatório, ele é um ato, nesse primeiro momento, ele é facultativo até o cartório, vocês têm que fazerem a adesão ao convênio feito pela ARPA em São Paulo. Então, esse convênio é assinado obrigatoriamente pelo oficial, entendeu? Então, só com o certificado digital do próprio oficial que é feita a adesão ao convênio. Então, tudo ele está fechado com essa adesão. Então, nada vai aparecer enquanto o oficial não fizer a adesão ao termo. A partir do momento que você assina o termo de adesão, desce, ele fica no repositório ali, para você visualizar o seu termo. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quanto se já assinou, se não assinou, se apareceu, se não apareceu, ele fica ali permanentemente para você. Antes de iniciar a apresentação, hoje a gente tem aqui presente aqui o Fernando. Eu acho que o Fernando que é o representante aqui da Receita Federal, ele que é, na verdade, o responsável por isso estar acontecendo. Tá? Eu acho que a iniciativa muito forte por parte dele, principalmente pela unidade aqui de São Paulo, se concretizou isso. Então, eu queria passar aqui a palavra a ele, ele vai contar um pouco da história de como tudo isso aconteceu. Fernando? Boa tarde a todos, meu nome é Fernando, eu trabalho na equipe de cadastro da 8ª região, que engloba só o estado de São Paulo. Então, essa história dos cartórios que têm participado, o que acontece? Foi esta participação do cartório, aí já vem reivindicando, já faz há mais de 5 anos. Tá? Por quê? O que é o entendimento nosso? Que a origem de qualquer documento de identidade ou qualquer documento do cidadão é no cartório de registro. Não tem outro lugar para ele fazer. Tá? Se ele não tiver o registro, ele não tem documento nenhum. Tá? Então, a gente partiu dessa premissa. Tá? E a gente tinha muito problema também com falsificação de documento. Vocês sabem que hoje a falsificação de documento hoje é grande. Né? E também quanto à transcrição. Quanto mais as pessoas vão transcrevendo esses documentos, a gente tem mais problemas. Tá? A gente pode ter um nome na certidão de nascimento, que é a correta, tá? Mas a gente, no documento de registro geral, a gente tem um nome errado, um Souza com S, por exemplo. No TSE, a gente tem um outro problema, também, na hora de fazer a transcrição errada. E no CPF também. Em qualquer documento, a gente tem esse problema. Problema de transcrição do registro para um novo documento. Tá? E qual que é a intenção nossa? Acabar com esse problema. Tá? Que, quando a pessoa tira o CPF, a gente tem a certeza que o nome que está gravado no CPF é o nome que consta do registro civil dele. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito e, graças a Deus, ele está sendo concretizado agora, claro, com a colaboração de todos os senhores, né? E que vai dar mais segurança tanto ao CPF, porque o CPF hoje,
deixou de ser há muito tempo, é o que a gente sempre fala, deixou de ser um documento fiscal há mais de 10 anos, 15 anos hoje. Hoje é um documento, não digo obrigatório, mas é um documento que o cidadão hoje precisa. Ele quer um atendimento médico, ele precisa de um CPF. Ele vai pedir um medicamento no SUS, ele precisa do CPF. Ele vai se matricular na escola, no ensino fundamental, hoje ele precisa de um CPF. Então, deixou de ser um documento fiscal e ser um documento obrigatório para todos os cidadãos. Mesmo não sendo obrigatório, hoje ele é obrigatório. Não tenho sombra de dúvida que é isso. Tá? E o que acontece? Tudo isso que a gente está fazendo é para dar mais segurança à sociedade. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que pode acontecer de utilização de CPF por um terceiro. Não vou dizer que não vai acontecer, mas a gente vai ter certeza que aquele CPF é daquele cidadão e aquele cidadão tem um registro no cartório civil. Tá? Então, por isso que é muito importante esse convênio que a gente fez com o Carpem, tá? Para a gente dar segurança mesmo. E a segurança, eu acho, que sempre parte do registro civil, não tem outro lugar. Tá? Registro civil é a base de toda a documentação. Tá? E eu acho que a gente tem que dar muita importância, tá, para o registro civil. Algumas pessoas falam assim, não, a identidade é importante. Eu falo assim, a identidade é importante para identificar o cidadão. Mas se esse documento não estiver embasado dentro do cartório civil, com as informações corretas do cartório civil, esse documento, para mim, não serve para nada, porque é um documento falso. Tá? E isso que tem ocorrido. Tá? Hoje, as pessoas conseguem uma certidão falsa e conseguem todos os documentos necessários para ele ter uma vida aí sossegada, se a gente não tomar alguns cuidados. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para vocês, tá? Com relação ao CPF, ao cadastro, tá? E desejo um bom treinamento para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, a princípio, nós temos 4 formas de emitir o CPF. Né? Então, vou começar aqui pela forma assim que a gente... No início desse convênio, na verdade, o convênio hoje ele ficou muito grande, né? Na verdade, a gente imaginou começar ele bem pequenininho, mas por outras iniciativas ele se tornou grande e já está nascendo grande. Então, o que nós fizemos? Nesse primeiro momento, hoje, principalmente no estado de São Paulo, 1/3 da emissão dos registros de nascimento são feitos pelas unidades interligadas. Então, numa média de 60 mil registros, 20 mil registros são feitos dentro das unidades interligadas. Então, nós criamos um mecanismo que a inscrição do CPF seja feita totalmente automatizada e até com mais facilidade que vocês vão ver. Pode vir, Carlos. Para a emissão da questão do CPF, tudo ele está vinculado com aquele termo de adesão. Então, só vai conseguir emitir, vamos imaginar que é um cartório, a unidade interligada vai mandar para um cartório diferente. Então, vai em dados da solicitação. Está vendo que ele emite um CPF? Só vai aparecer se o cartório que for lavrar o registro tem assinado o termo de adesão. Então, como também não é obrigatório, porque os pais podem não querer emitir o CPF. Então, ele tá como padrão emitir o CPF, mas por opção dos pais, podem tirar. Pode ir lá, Carlos. Uma das contrapartidas na questão do convênio da emissão do CPF foi a cessão, ou a disponibilidade por parte da Receita do cadastro dos CPFs. Então, o que nós estamos tentando fazer? Gerar a maior facilidade para que o operador, a gente sabe que o escrevente que está lá operando na maternidade, se não tiver facilidade, ele não vai usar. Digita, é o seu que tem? E ele preenche automaticamente os campos. Tá? Aqui ele vem meio bagunçado por questão de segurança, eles mandam, como é ambiente de homologação, manda de forma bagunçada. E manda as informações que eles têm, que são o nome, a data de nascimento e o nome da mãe, no caso. Já facilita para nós, né? Querendo ou não, são 3 campos a menos para digitação. Você só confere e manda ver. A questão
A da mãe, coloca o mesmo CPF. Vai digitar, não vai aparecer? Vai. Você pode mexer. Nesse primeiro momento, não vai ser feita a retificação. Uma coisa que a gente tem que alertar para vocês é que na nossa base, quando vocês digitarem o CPF, quando vier o nome, a gente não tem caractere especial, tá? Então, aí vocês obrigatoriamente terão que fazer a alteração para os caracteres especiais, tá? Acentuação. José, João, não é? Então fica com todo esse problema. É. Também não é dado obrigatório. Se você não tiver o CPF, se o pai ou a mãe não tiver o CPF, não impede a lavratura do registro. Você pode seguir normalmente. A única coisa que se torna obrigatória para a emissão do CPF é o declarante ter o CPF ou o pai ou a mãe ter o CPF. Porque a gente pode ter casos em que o declarante não é nem o pai nem a mãe. Mas para a emissão do CPF, o responsável pela solicitação do CPF, pela inscrição do CPF, tem que ter o número do CPF. Vamos imaginar que pode ser um avô que está lá, que a mãe é menor, por N motivos. Pode até ser por mandado judicial, por outros motivos. Está invertido o CEP? Aqui também é a questão do CEP, ele vai usar um auto-preenchimento, que também é uma questão que mudou um pouco também da unidade interligada. E aí segue normal. Pode fechar. Mãe, tudo igual. Oi. Pode. Quando o pai e a mãe declaram, os dois são obrigados. Não, sempre você vai colocar quem é o declarante, né? Ou o pai, ou a mãe, ou outros ali, né? Dos dois, você colocar os dois, vai um CPF só, que eu nem sei que está na programação. Qual que vai? Mas pouco importa, na verdade é o que vai para a Receita. É um ou outro. Aí ele já foi para o cartório. Vamos imaginar que o cartório não tem sistema, ele faz o registro diretamente dentro da CRC sem passar pelo sistema dele. Então vamos imaginar receber um registro, só que ele tem que redigitar tudo. Voltou o registro, seguindo o trâmite normal. Você vê que vai ficar tudo transparente. Você vê que a emissão do CPF aí agora ele vai assinar. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele já está enviando para a Receita, pegando o número, colocando o CPF da criança lá, já gerado automaticamente, e já devolveu para a maternidade o registro. O que você faz? Você pega este número e coloca dentro do seu sistema. Se você não vai ter que redigitar tudo, quer mostrar a certidão? Agora vai ter que ir lá na unidade interligada. No caso da certidão lá na maternidade já sai no campo observações. Sim. Agora nós vamos abrir aqui para ver como que ele vai ficar. E como sugestão é a mesma informação, o mesmo texto que vocês poderiam colocar no próprio corpo do registro. Que a gente vai ter que salvar ele em algum lugar. Lá embaixo. É o último. É o último. Lá embaixo, cara. Registro realizado. Lá embaixo. Aí. Imprime a certidão. Ó, o CPF da criança. Põe para imprimir. Sai desse jeito automaticamente. Tá? Vamos chegar lá. Primeiro a forma de emissão do CPF. Transparente, nenhum serviço a mais. Certo? Totalmente automatizado, sem nada a mais. Quem usa, que na verdade dessa forma ninguém praticamente usa, né? Muito só se dá problema no cartório, que aí você tem que usar, que vive acontecendo também. Quando for a emissão por web service, que nem a gente faz, a gente
consulta lá, depois devolve o registro. Quando for devolver o registro, quando a gente cumpre o registro no cartório e a gente manda esse registro de volta, no retorno, você no sistema de vocês não vem uma mensagem lá, registro enviado com sucesso, alguma mensagem? Vai vir o número do CPF automaticamente naquele mesmo web service. Só que o seu programador vai ter que ler essa mensagem e gravar vamos falar assim, no banco de dados interno, para poder fazer todo aquele fluxo normal. Eles vão ter que fazer uma adaptação para que quando retornar, ele lê uma outra informação que nós vamos enviar. Tá? Para poder incluir o CPF no livro, isso mesmo. Do programa. Não, enquanto isso, eu já pensei o que eu vou fazer. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Você não tem a fase assim, importar o registro da maternidade? Se você importou na sua base, no seu banco, no seu sistema, e você vem, cumpre por aqui, digita só o CPF no sistema e acabou. E você dá o cumprimento pela CRC enquanto o cartório enquanto o programador não faz adaptação. Vocês conseguiram entender? Vai, porque você digita o CPF no campo, aonde você quiser, onde você puder, tá? Onde cada um puder. Mas, infelizmente, a gente vai ter que aguardar os programadores fazerem as suas adaptações. Nós temos a opção, agora... Oi, pode falar. Na observação, você entendeu? Como hoje o meu sistema pode dar busca por outros elementos, não só pelo nome, pelo CPF você não vai achar. Cada sistema é um jeito diferente, né? Vendramin. Oi. Com licença. Uma dúvida. A minha funcionária está na maternidade, ela diz sim, quero o CPF. Esse registro vai voltar por cartório, aí eu aceito. E aí, depois desse aceite que vai para a Receita, é isso que eu não estou entendendo. Você quer saber que momento que emite o CPF, exatamente? Isso. Tá. A gente já aceitou o registro e ainda não tem o CPF, eu primeiro vai para a Receita me dá o CPF para depois eu aceitar o registro. Tá, Essa é a assim, minha dúvida. O CPF não é emitido lá na maternidade. O CPF, quem emite o CPF, o momento da emissão do CPF é na hora que você confirma lá. Sabe a hora que você confirma o registro? Naquele momento? Ou você... Não, a hora que você envia. Porque enquanto você recebe, você não tem matrícula. Você só vai ter matrícula a hora que você salvou, fez tudo e confirmou. Só nesse momento. Nesse momento, o que a gente faz? A gente pega, monta um XML, monta um arquivo, assina digitalmente esse arquivo, a Arpen assina com o certificado digital dela, manda para a Receita valida aquilo ali, tá legal, tá um número, devolve, monta um outro XML de arquivo, manda a certidão embora. Tudo assim por detrás. Tem casos em que a Receita não vai emitir o CPF. Por algum motivo. Né? Fernando vai me ajudar nisso daqui. Quais os casos em que a Receita vai devolver um protocolo pela não emissão? Que a parte tem que comparecer na Receita Federal. Um dos casos é o seguinte, a gente tem uma limitação, tá? Registros para maiores de 18 anos não vão ser conclusivos na Receita. Foi, eu esqueci de falar. No cartório, tá? Então a Receita não vai emitir o CPF. Outro caso que pode ocorrer, tá? O nome da mãe na nossa base, tá? Pode estar incorreto, tá? Pode ter uma letra errada no primeiro nome, tá? Por exemplo, Elizabeth, por exemplo, tá? A gente tem várias variações de Elizabeth. Se o Elizabeth não bater com a nossa base, o primeiro nome, ele vai devolver não conclusivo porque o nome da mãe não confere. Só o prenome, tá? Vai ser um caso, tá? Aí ele não vai devolver. Por isso que é importante, tá? Porque a gente vai saber que o nome da mãe está errado, tá? Mas isso não impede que vocês não informem o CPF. Se vocês não informarem o CPF, vai sair o CPF para ela, tá? Porque vocês têm certeza que o nome da mãe está gravado corretamente, é o que vocês vão registrar, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, o que a gente está construindo? Foi até a gente discutiu hoje de manhã, né? Nós vamos mudar um pouco o desenvolvimento e nós vamos fazer um teste antes. Sim. Na verdade, a gente não vai nem mandar mais a solicitação para a Receita,
nós vamos encurtar um caminho, nós vamos mandar 2 solicitações, uma de consulta, Sim. se der ok, a gente vai fazer a inscrição. Acabamos acertando isso daí. É. Então, para o cartório, eu queria voltar a falar. Gente, tudo automático, tudo, sabe, não vai mudar uma vírgula do que a gente já faz naturalmente, todo dia no cartório. Não muda nada, são as mesmas regras, os mesmos requisitos, o que precisa para registrar, isso não muda nada. É o que você faz. Tem casos que vai conseguir emitir CPF, tem casos que não vai conseguir porque a estrutura deles não emite, não deixa autorização para emissão de CPF. Pedido totalmente manual. Tem uma coisinha só também. Aí. Se tiver mais de 60 caracteres, tá, o nome da pessoa, também vai retornar, tá? Porque o nosso sistema só aceita 60 caracteres. Tá? Porque aí vai ter o problema de abreviação do nome, tá? Mas eu acho que é exceção. Bom, gente, todo mundo reparou aqui, ó, no menu convênio vai aparecer inscrição. Só vai aparecer depois que você fizer a adesão ao termo, entendeu? Então, quando você não fizer a adesão, só vai aparecer o termo. A partir do momento que você fez o termo, aparece a inscrição. E aí você vai ter que digitar as informações. Manda ver, Carlos. Você pôs manhã. Então, parece, lembra muito a telinha lá da unidade interligada. E esses, é bom que você vai identificar, esses são exatamente os campos que a gente manda para a Receita Federal para pedir inscrição. E aí, ó, livro, folhas e termo, para fazer a composição da matrícula. Põe a sua mãe. Pode pôr o seu. Não apareceu o nome? Pode falar. Quando tiver mais de 60 caracteres, o que nós vamos dizer para ele? Não vai emitir. Ele tem que comparecer. Quando ele quiser emitir, o que Tem que comparecer no posto da Receita. Salvou. Olha, a questão do endereço está obrigatório. Ele está com o CEP, ele auto-preenche. E se não tiver o CEP? Sugestão, gente, sugestão. Vamos perguntar. Ó, tem algumas coisas que são travadas ali também, ó. Só pode emitir esse CPF no mesmo dia da data do registro. Você vê que nem tem a data do registro ali. A data do registro é a data do dia. Entendeu? Você não consegue chegar aqui... O Marteleto que perguntou, né? A mãe não quis, os pais não quiseram fazer a emissão. E aí, o que aconteceu? Foi embora, registrou, voltou no outro dia para querer emitir o CPF. Não vai conseguir. Tá bom? A emissão do CPF é exclusivamente para o dia. Tá? Bom, o último caso... Tá? Lembra que eu falei que eram 4 formas de inscrição do CPF? Essa é uma forma manual. Aí você tem a forma automatizada, que é uma forma que depende do desenvolvimento pelos programadores, em que você vai, entre aspas, apertar um botão, né, obter o número do CPF. Tá? O que vai acontecer? Ele vai pegar, vai gerar como se fosse uma carga da CRC, com aquelas mesmas informações que a gente manda para a CRC, a mesma estrutura mais ou menos. Nós mandamos para a Receita gera o número, devolve e salva, como se fosse a unidade interligada. Tá? Então você aperta o botãozinho, pega a inscrição, salva na base e manda embora. Tudo pelo sistema. Tá? Esse XML novo que a gente alterou na carga, ele tem uma tag lá em cima de ação. Nessa tag ação, hoje, em produção, só tem a carga. Quando entrar a inscrição do CPF, vai estar a inscrição do CPF. Aí, quando mandar nessa tag inscrição do CPF, já sabe que aquele XML é para inscrição. Não, isso é bom o que o Fábio falou, porque a transmissão também foi aberta para os desenvolvedores de programa. Tá? Então, é que fique esse alerta. Esse layout novo, tá, que foi implantado para poder, dia 10 de outubro,
que foi para atender as exigências do envio das informações para o SIC, foi esse novo, que a gente aumentou esse monte de campo agora, foi incluído essa, vamos falar assim, uma linha de comando novo. Por meio dessa linha, a gente vai fazer várias funcionalidades. Uma delas é o CPF. Ela vai ser usada para outras coisas também, mas essa exclusivamente vai ser para a emissão do CPF. Então, nesse mesmo layout que os programadores já desenvolveram para fazer carga para o SIC, ele consegue mandar essa mesma informação e obter o CPF. Ele obtém o CPF e recebe, ele faz uma solicitação do CPF e obtém o número ou obtém o erro na questão da inscrição do CPF. As 4 formas, gente. Eu vou reapresentar, faz a unidade interligada. Eu queria aqui, ó. Só para ficar bem claro, o sistema interno de vocês não vai ter que mudar nada desse XML de carga. A única coisa que vai mudar é a mesma coisa do XML da maternidade. É a leitura do retorno desse XML. Porque lá vai ter o retorno do número do CPF. Aí nessa mensagem de retorno vai ter o número do CPF. E quando der não conclusivo, nos casos que o Fernando falou, vai voltar o número de protocolo para a pessoa estar dirigindo a Receita Federal. Como começou a transmissão 2 horas, e está muita solicitação para demonstrar novamente a emissão da unidade interligada, tá? Então vou pedir para o Carlos fazer a demonstração da unidade interligada novamente, só para o pessoal poder... Consegue? Consegue. Alguém teve alguma dúvida? No último dia para entrega de declaração de imposto de renda na Receita, como é que a gente vai fazer isso? Vai funcionar? Se não funcionar a emissão, você emite um registro de nascimento sem emissão do CPF. Aí o pai e a mãe querem. O que eu faço? Comparece Mando na pra Receita Federal. O site da Receita está fora do ar. Oi, pode falar. O senhor, no começo da explanação, comentou que já viria ticado o sim para o CPF do registrado, correto? Sim. Como sugestão, talvez fosse melhor deixar ticado o não diretamente. Por quê? Pensando no erro do operador, erro humano, do funcionário, que deixou ticado sim e o pai não quer a emissão do CPF, porque acredito que uma vez o CPF emitido, não vai conseguir cancelá-lo. Então, se deixar como sugestão o não, e aí o operador mudar para o sim, a gente corre menos risco de ter um problema lá na ponta de um erro de operação. Sabe... Oi. Nesse caso, quando é pela unidade interligada, a pessoa do cartório, ela identifica que foi o erro, ela rejeita, volta para a unidade interligada. É que o cara do cartório não vai nem saber a vontade dos pais que estão na maternidade. Não é. Eu entendo a sua preocupação, mas se a gente deixar não, nenhum vai sair. Gente, é uma realidade nova. Isso daqui vai dar problema? Vai dar problema. Alguém duvida disso? Só o Fernando acha que não. Vai ser de... Vai, lógico que vai. Tudo que é novo dá problema. E a gente vai fazer o quê? Vai se adaptar às necessidades e vai se ajustando. Não tem outra forma. Ou então vai falar assim, não vamos fazer. E não é essa. A ideia é gerar o menor impacto possível para nós, gerando, eu acho, uma maior segurança, gerando algumas facilidades no preenchimento automático, tem algumas outras coisas que a gente vai implantando por outros lugares, usando as mesmas coisas. Então é o seguinte, eu aposto, sempre eu falei assim internamente para o pessoal que está mais envolvido, que o sucesso do projeto é totalmente ligado à facilidade que a gente gerar para quem está operando. Se gerar uma coisa que gerar mais serviço, for mais complicado, tiver que dar 2 cliques a mais, tiver que pensar, tiver que falar, não vai fazer. Alguém duvida disso? Então, conheço como que funciona. Todo mundo conhece o povo. Então, teremos que fazer as coisas automatizadas, transparente, rápida, sabe? Que flua, que a coisa aconteça, que não gere impacto no cartório. Ninguém quer que mais um impacto. Na verdade, isso aqui é uma coisa que vai melhorar para nós. Tá? Vai gerar uma maior segurança.
Sabe? Isso também nós não vamos colher o fruto hoje. Isso aqui é uma coisa para 5, 10 anos. Tá? Isso não é hoje, isso é para o futuro, gente. O que a gente está construindo hoje, montando uma base sólida para hoje, não é para o futuro, não vamos colher hoje. Tá? Isso é para frente. O que a gente está conseguindo fazer, integrar, fazer acontecer, isso a gente vai ver os resultados ainda. Tá? Isso para todos os registros, só falando de São Paulo, sem falar dos outros estados, vamos falar só de São Paulo, para todos os 60 mil registros, 66 mil registros de nascimento saírem com o CPF, não vai ser de um dia para a noite. Nós temos casos, eu estou sem internet no cartório, eu não vou emitir um registro de nascimento? Não tem internet. O site da CRC não está fora do ar, que é raro acontecer, mas acontece. Pode acontecer por não emissão por parte do serviço da Receita, como pode acontecer a não emissão por culpa nossa mesmo. Por isso que eu defendo que não pode ser obrigatória. Nós não temos estrutura e nem podemos proibir um registro de nascimento sem CPF ainda. É um absurdo, não pode. Tá? É uma coisa que a gente vai caminhando e isso vai ser natural. Continua. Vai no banco, vai lá no Banco do Brasil, emite, vai no Correio, emite. É um serviço a mais transparente e automático. Pela instrução normativa da Receita Federal, que autoriza, inclusive, Fernando me corrige se eu estiver errado. Na própria instrução normativa, que estabelece a inscrição aí no registro de nascimento, ele fala também como se prova a inscrição do CPF. A inscrição do CPF vai se provar pela certidão de nascimento, gente. Simples. Está constando no próprio registro. Quando sair, ela está constando lá. Então, não precisa do papelzinho. Vai sair na certidão. O comprovante do CPF dele é a certidão de nascimento. Tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai mudar a forma de trabalhar. Não só com RG, mas não só com CPF, mas com outros tipos de documentos também. No dia 1º também a gente vai anunciar um outro convênio com a Receita Federal, que tem a ver com o cancelamento do CPF. Tá? Do mesmo jeito que a gente já está fazendo cancelamento pela CRC dos títulos de eleitor, que já é um fato, já vem acontecendo já há alguns meses. Já anuncio que a partir do dia 1º de janeiro, os RGs deixam de ser, a gente vai deixar de enviar as informações para a Secretaria de Segurança Pública e eles vão colher as informações da CRC. Do mesmo jeito que a gente faz com o TSE, a partir do 1º de janeiro, se tudo der certo, que acho que fixamos, só depende de uma publicação de um ato normativo da Secretaria de Segurança Pública, porque a parte técnica acho que está praticamente resolvida. Tem homologação, nós já fixamos uma data de corte no dia 1º de janeiro. E o próximo passo, acho que vai ser com a própria Receita, mas essa questão do cancelamento depende de desenvolvimento. Então aí é outra fase, quando a gente tiver implantado isso, nós iniciamos com a parte de desenvolvimento na parte da Receita, porque a parte da ARPEN já tem essa funcionalidade para os outros órgãos, é só eles consumirem do mesmo jeito que a gente já faz com os demais órgãos. Alguma outra pergunta? Fala, Flávio. Talvez você até fosse falar sobre isso. Vamos supor que fizemos um registro e o nome da criança saiu errado. Vai falar sobre isso? Esqueci. Foi bem. Vamos supor que o nome da criança saiu errado. Para o pai não ter prejuízo, a gente já corre, já faz um procedimento 110, já manda para o promotor e tal, né? Agora, o que eu vou fazer com relação ao CPF? Automático. Vamos imaginar, vamos ter dois casos. Primeiro, nós fizemos o registro na maternidade, que tem inúmeros casos. Fiz o registro, mandei lá para o cartório, aí vi que estava errado, devolvi para o cartório arrumar, o cartório devolveu para a maternidade. Correto? A hora que ele devolve para o cartório, manda para a maternidade devolve para o cartório manda uma solicitação de retificação de CPF. Tá, automático. Isso já está funcionando, né? A hora que você devolve para o cartório retifica, manda de volta, a hora que ele mandar de volta, vai retificado. Depois, mas depois.
Ele já está na maternidade. Você não lavrou o registro? Não, Uma semana depois. Vai ter no formulário também, do mesmo jeito. Você não fez a inscrição? Vou imaginar que você fez a inscrição lá no formulário de inscrição do CPF, em convênios. Aí você errou. Aí o que você faz? Você não faz uma carga para a CRC com a coisa nova, com a correção? A hora que você fizer a carga, automaticamente... O Vedramin e Fernando, eu acho que para dar uma segurança, né, para os registradores, eu acho que a possibilidade de nós conseguirmos fazer essa alteração após o 110, né, porque isso é uma coisa que acontece. Né, não, e com certeza vai acontecer, e o prejuízo, hoje em dia, para a ação de indenização é nada. É nada. Né? As pessoas falam em cartório, falam em ação de indenização. Né? Então, a gente tem que ter essa segurança. Eu acho que é importante, né, colocar isso. Tá. Isso já foi falado. Para trabalhar. Mas eles têm Porque é magnífico, viu? O trabalho, Vendamin, está perfeito. O trabalho da associação está magnífico em todos os projetos. Esse projeto também, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, né, para a equipe toda da ARPEM, para a diretoria da ARPEM, para vocês, os demais presidentes que estão agora e que irão entrar. Está perfeito, né? É só uma fala aí para que nos dê segurança, né? Cobra deles, ó, eles que fixaram o prazo de 90 dias. Olha, com esse problema aí que você está citando, qual que é o seu nome mesmo? É Flávio. Ô Flávio, o que a gente pode fazer, se for um erro do cartório na transcrição, o que a gente pode fazer? A gente pode criar algum mecanismo aqui, eu falo em termos de oitava, tá? Porque aí teria que criar só São Paulo, tá? Algum mecanismo de informações de vocês que a gente possa corrigir sem a pessoa, o indivíduo, ter que comparecer à Receita para corrigir. Isso a gente pode criar esse mecanismo, não vejo problema nenhum. Eu vou colocar um exemplo. Teve um caso lá no cartório que o declarante do óbito, o CPF do declarante, lá na folha da funerária, foi colocado no lugar do CPF do falecido. Isso acontece. Vamos lá. Então eu vou dar só um exemplo. Aí a gente fez a retificação do 110, só que nós temos acesso ao sistema SISOB. Então nós entramos com a nossa senha e fizemos a modificação lá. Isso a gente consegue fazer. Né? Essa possibilidade também a gente poderia ter, também junto à Receita Federal. Apesar do que, nós fizemos essa modificação no SISOB e a pessoa voltou no cartório depois de 2 anos, porque foi lá e pegou um documento do INSS e ainda está o nome dela. Estava com a informação incorreta. Né? Mas nós fizemos a alteração. Né? Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisa dessa segurança. Por quê? Porque são serviços novos que nos estão sendo dados, sem uma remuneração, né, que eu acho que é bacana até a gente fazer. A gente está aqui para que a nossa classe continue sendo bem avaliada e a gente tenha isso para mostrar para a sociedade, a gente tem que fazer isso. Eu concordo plenamente com a diretoria da associação, plenamente. Né? Mas essa forma de a gente estar conseguindo se precaver nessas questões, eu acho que é muito importante para que os registradores se sintam incentivados em emitir. Porque senão não vai ter um incentivo. Por que eu vou emitir uma coisa de graça se meu colaborador errar, eu estou... Entendi, Flávio, mas o que acontece é que eu estou falando para você. Enquanto a gente não tiver o aplicativo para poder fazer as alterações, tá? A gente pode criar um esquema, tá? Que caso o erro esteja no cartório, a gente possa fazer essa correção sem que o indivíduo tenha que procurar um conveniado nosso ou a própria Receita para fazer essa correção. Isso é questão de a gente sentar, conversar e poder ter um canal, né, para essa comunicação. Eu acho que a gente chegou até a comentar sobre isso, quando foi fixada essa data, tá, que tem a ver até com o desenvolvimento da SERPRO, né, que tem a ver com os serviços que eles disponibilizam para fazer essas coisas. E a gente chegou até a comentar que a gente poderia criar um mecanismo, como se fosse uma caixa, entre aspas, falando bem simples, uma caixa de correio para a regional aqui de São Paulo, onde que ela iria receber essas alterações posteriores a 90 dias, para poder fazer as adaptações, essas alterações. Isso tem a ver com uma outra coisa que a gente está implantando.
tá? Que ainda não tem fase ainda de implantação. Mas quando nós fizermos um casamento e fizer a alteração do nome, vai alterar lá também. E isso estaria junto com esse outro projeto. Tá? Ele estaria qualquer alteração. Houve um reconhecimento de paternidade e mudou. Seria uma alteração. Qualquer ato desse estaria englobado nisso daí. Tá? Não só o 110, mas estaria todo um universo de alterações. Mas é um outro serviço. Gente, o ritmo ali é diferente. O ritmo deles é um pouco diferente, que tem um pouco não é que eu vou falar assim, uma burocracia, é que tem um cuidado, tem uma segurança, e tem vários agentes envolvidos com outros órgãos que emitem as mesmas coisas. Eles tiveram que construir uma interface só para nós, praticamente, porque era um universo diferente. Então, eu queria, assim, transmitir o que eu sinto e o que eu presencio da relação que nós temos hoje com a Receita Federal. São parceiros. O que a gente pede, se precisar fazer outra coisa, vai acontecer. Não na velocidade que a gente quer e precisa, mas vai acontecer. Diferentemente do que acontece com o Cefaz. Alguém já conseguiu retificar uma informação enviada? Então, nem por ofício, duvido que por ofício fazem. Tem que protocolar no balcão. Gente, entendeu? É uma outra relação. Tá? É uma outra coisa. Então, vou voltar a falar. Vai dar problema? Vai dar problema. Mas a gente vai, com as medidas dos problemas, arrumar as soluções para os problemas em massa. Isso aqui precisa mudar, porque isso vai estar dando problema. Vamos mudar para isso. Vamos caminhar para outra linha. Vamos imaginar o seguinte: se você fizer uma carga da CRC com o flag lá, a alteração, vai fazer, a hora que você fizer a alteração lá e ver que aquela carga da CRC foi feito em inscrição, automaticamente tem que alterar. Tem que ser automático, não pode ser de outra forma. Tem que ser dessa forma, não pode ser de outra forma. A minha dúvida é agora. Senão não vai fazer. Deu Sabe problema, por que vai ser automático. Tudo Juliana, bem, sabe por que não pode ser de duas formas? Porque senão o cara vai fazer a carga da CRC e não vai alterar o CPF. É lógico. Tem que ser de uma forma só, não pode ter que fazer duas vezes a mesma coisa. Bom, vamos criar uma regra então, vai? Porque isso não está programado dessa forma. A retificação está para consultar e fazer a retificação manual do CPF. Mas eu acho que não pode ser assim. Tem que ser automático, tem que ser uma vez só. Digitou uma vez, retificou tudo automaticamente. Senão não vai fazer. O cara que tem que fazer duas vezes a mesma coisa, vai fazer uma, não vai fazer a outra. Vai dar confusão e vai ter as coisas divergentes. Enquanto tiver o ícone ali, consultar para retificar, vai ser por ali. A hora que sumir o menu, porque está tudo automático. Você vai fazer busca na CRC, altera a CRC, do jeito que você faz hoje. Do mesmo jeito que faz hoje. Tá? Só que a gente vai ter que ter algumas previsões. Quando fizer carga de alteração do CPF, nós vamos ter que mandar o CPF. Nós vamos ter que mandar o CPF do registrado. E sabemos que muitos dos programadores não fizeram essas adaptações. Então toma cuidado, principalmente abre. Isso aqui eu vou dar um outro conselho. Eu sei que é difícil, muita gente não sabe ler um XML, um arquivo de envio. Faça uma carga, abra o arquivo que eles estão enviando, faça uma carga, abra o seu próprio registro nessa e veja o que eles estão mandando. Veja se eles estão mandando aquilo que eles estão falando que estão mandando. Muitas vezes não manda. Outra coisa que está tendo muito problema é o seguinte, dia 10. São duas coisas que estão dando problema. Primeiro, TRE. Quando, algum tempo atrás, nós mudamos os layouts de carga para informação do óbito, principalmente, foi incluído nascimento, título de residência, título de eleitor, não foi? E esse campo não é obrigatório, quando não consta no registro. Não é que ele não é obrigatório de constar na CRC. Ele não é obrigatório quando não consta no registro. Porque pode ser que o falecido não tenha domicílio. Foi um desconhecido, por N motivos, que eu não vou ficar explicando aqui quando tem ou quando não tem.
Quando tem no registro, tem que constar. E todas as cargas que não estão sendo enviadas, informação estão sendo recusadas pelo TRE. O cartório que não informa com as informações corretas estão inadimplentes, vamos falar assim, com o TRE. Então, Humberto, o pessoal do suporte aqui, está entrando em contato com os cartórios, porque nós começamos a fazer um filtro para ver que se aquele cartório manda a carga de todos os registros 100% com aquelas informações. Simples. E tem vários. Gente, tem vários. Então, tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado com isso. Da mesma forma, vale para as informações feitas a partir do dia 10 de dezembro, que é a virada da chave para a informação do CISOB, que é o CIRC. Então, todas essas alterações foram modificadas para atender às necessidades, às obrigatoriedades do CIRC. Então, quando a gente fizer carga, todas aquelas informações... Consegue entrar ali? Todo mundo já reparou a quantidade de campo que tem? Não sei. Oi. Como é que nós ficamos sabendo que foi devolvido? Tem algum arquivo que é devolvido? Eles não tem. Como é que eu vou saber? Na verdade, é o seguinte, nós estamos ligando para os cartórios, que o TRE está informando nesse primeiro momento. No segundo momento, eles estão construindo uma ferramenta de devolver isso para nós, que eles não têm pronto. Vai ser devolvido e você vai complementar as informações e vai mandar para eles. Okay. Para o CIRC tem... Quando você envia as informações por algum motivo forem inconsistentes, será devolvido, vai estar no inbox do cartório para complementação das informações. Aí você faz uma retificação e manda, automaticamente. Como se fosse entrar e fazer uma retificação no formulário da CRC, tá? Mas do TRE eles não construíram ainda a ferramenta de devolver o ato retificado ou complementado às informações. Nem retificado eles recebem ainda, tá? Mas isso é por uma questão de operação deles. Demoraram 1 ano para desenvolver a ferramenta de captura. Não sei quanto tempo vai demorar para fazer do outro jeito. Tá? Então, são todos esses campos aí, ó. Mostra os dados do falecido. Tudo isso. Não é só isso, tudo isso. Tá? Deixa eu aproveitar. Oi. Deixa eu aproveitar. No sistema, no TRE, ele pede a naturalidade. Né? Pelo menos aquela certidãozinha que a gente tinha, naturalidade. E o que eles não observam, pelo menos o Sinoreg não observa isso no ressarcimento, é que a naturalidade não é nacionalidade. Ele pode ser natural da Itália e ser brasileiro. E, portanto, ele é eleitor. E eu tenho que mandar para eles. E, ao contrário, eu não tenho que mandar para a Polícia Federal, porque ele não é estrangeiro. Ele nasceu na Itália, mas é brasileiro. É o filtro então, que ele... Esses filtros aí precisariam ser revistos. É o filtro que estabeleceu lá na verdade, esse filtro é assim, ó. A ARPEN disponibiliza. E ele pega aquilo com os padrões estabelecidos no filtro estabelecido por eles, entendeu? E aquela conta que vai para o Sinoreg é a conta efetiva do que foi retirado. Eles que não estão retirando isso, mas a gente poderia mandar lá para o... Então, mas eu não sei efetivamente... Eu não estou preocupado com o ressarcimento da Sinoreg, mas o que aconteceu? Glosou para mim. Entendi. Mas a informação hoje eletrônica teria que ser conversado com o TRE também, porque a naturalidade não representa a nacionalidade. E a certidãozinha antiga pedia naturalidade. Então, quando ele puxa a naturalidade, ele já considera, sendo natural da Itália, como estrangeiro. Então, ele tira os menores de 16 anos e tira os estrangeiros, mas ele se baseia pela naturalidade. Alguma outra dúvida? Gente, era isso aí. Acho que, muito simples. Não tem mais o que falar, na verdade, gente. Eu não tenho hospital. Eu vou ali, faço a inscrição do CPF da criança. Só que para mim, eu preciso ter livro, folhas e termo. Então, primeiro eu lavro o termo da criança, depois eu vou lá, faço a inscrição, retorno ao termo da criança para colar esse Não, aí número. você não... Vamos falar assim. Porque você registra, não imprime, coloca lá o CPF... e imprime o termo. Não, é isso que eu estou querendo. Então, eu vou lavrar o termo, faço a inscrição...
Abre a tela de inscrição. Bom, você está lá, vamos imaginar assim, bem assim, simples. Eu entendi. Eu estou lá no meu computador, estou fazendo meu sistema lá do cartório. Lavrei o registro. Lavrou o registro. Salvou, bonitinho. Certo. Não imprimiu o livro. Não imprimi nada ainda. Aí você vai na CRC, vai na tela lá de inscrição do CPF. Aí aqui ele vai te dar o número do CPF. Aí você vai pegar esse número, vai colocar lá no seu sistema e ele vai gerar o termo automaticamente no corpo do registro e você imprime. Vai sair na certidão, tudo normal. Entendeu? Entendi. Entendeu? Primeiro eu faço o registro. Sim. Depois por quê? Para pedir a inscrição do CPF, obrigatoriamente tem que ter o número da matrícula. Isso, é isso. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou dar tem um outro problema aqui que tem a solução. Vamos imaginar o seguinte: eu estou na maternidade, mandei o registro lá, o cartório fez, devolveu. A maternidade devolveu, já que eu já tinha, por N motivos, mas isso pode acontecer. Só que não devolveu mais para o cartório, fiz inscrição, olha como que é a coisa. A unidade interligada está fazendo o registro. Mandei para o cartório cumpriu, pegou o número do CPF, mandou para a maternidade. A maternidade devolveu, cancelando aquele registro. Sei lá o quê. Por algum motivo, maluco lá, cancelaram aquele registro. Não era para. Foi tudo rápido. Não, pode deixar, cancela aqui. Cancelou. Não era para fazer. Não sei o que aconteceu. Não fez. Fez o número do CPF. Nós acertamos já com a Receita que a gente ia mandar uma outra informação de um outro registro com uma alteração. Foi. Porque tem casos que vai acontecer. Por N motivos. Acabou de lavrar o registro, fez lá, saiu tudo errado. Não era para fazer. Duplicidade de registro. Lavrou errado, lavrou 2 vezes o mesmo registro depois. Como que vai? Olha, gente, nós estamos criando, tem os prós e tem os contras, né? Estamos criando as ferramentas que fique tudo totalmente automatizado. Quanto mais automatizado for, mais erro a gente tem de errar, assim, de apertar botão aqui e gerar 2 vezes. Porque vai gerar sem trava. Tá? Como é o registro primeiro ali... Esses casos aí, você está falando de aproveitar o CPF para uma terceira pessoa, tá? Não, na verdade não é aproveitar, na verdade não existe, é a mesma pessoa, não existe. Sim, mas aí já vai entrar na correção, né? Vai entrar na correção. Isso, ele vai entrar na correção. O que eu entendi que era cancelado, não ia ter mais nenhum outro registro. Não. É uma correção, não. Sim, é isso mesmo. Aquela matrícula, vamos resumir. Aquela matrícula vai ser para outra pessoa. Vai ser para outra pessoa. Tá. Aí é da alteração, porque o sistema vai aceitar na correção. Só que acho que não contempla o que ele falou. Porque aquela matrícula vai continuar existindo. E já tem CPF emitido. Agora, nós temos, isso que eu expliquei agora, da questão, nós vamos pegar aquela matrícula e gerar para outro registro. Vai ser uma correção. É uma correção. Agora, no caso aqui, o pai, entre aspas, desistiu. Desistiu do registro ou desistiu do CPF? Não, desistiu do registro ele não pode. Olha, eu acho que para o menor dele, ele não vai se recusar a ter o CPF, tá? Por quê? Porque qualquer benefício que ele queira ter para o filho aqui no Brasil, se ele não tiver CPF, ele não vai ter benefício nenhum, tá? O menor nascido aqui no Brasil, a criança. Tá? O problema do boliviano é que a maioria das vezes ele está ilegalmente no país, ele está irregular. É por isso que ele não quer ir na Receita. Porque, na verdade, na hora de fazer o registro, você vai ter que se perguntar para o responsável que está na presença. Você vai querer que imita CPF para o recém-nascido? Aí tem a opção, sim ou não, né? O bom é que na maternidade, né? Na maternidade fica simples porque o requerente assina a solicitação do CPF. Na verdade, sai até no requerimento que ele solicita a emissão do CPF. Agora no cartório é na boca, né? Acho que é. Como é que é o seu nome? Demétrios. Eu achei que, Vendramin,
Eu achei que a observação do Demetrios é importante, porque uma vez emitido o CPF, não cancela mais. Então, um erro nosso que a gente emitiu, depois o pai vai dizer, mas eu não queria, agora não tem mais, não dá mais para cancelar. Por que não sei se isso sai por instrução normativa, provimento da Receita Federal, dizer que a emissão do CPF será automática no registro de nascimento, exceto se ele pedir que não quer, inverter, mas já sair como, olha, o governo quer a emissão do CPF no nascimento, e não o registrador que fez e entregou o CPF. Quer dizer, fazer com que o governo queira o cadastro daquele que já nasce no nascimento. Podemos pleitear isso, sim. Porque assim a gente... vamos solicitar em Brasília isso. Tranquilo. Não, fala com o Fernando, não precisa ir até Brasília. Fernando... Isso vai ter que vir de Brasília. Não, ótimo. Então, e eles mudam a instrução normativa assim, toda semana, sabe? Toda semana. Fisco, toda semana ele muda para pôr uma vírgula para pegar o contribuinte. Então, toda semana... Oi. Ô, Vendramin, eu tô com uma dúvida também, eu não sei se isso é coisa mais de acadêmico, mas com relação à adoção. Quando a gente vai fazer a adoção, a gente cancela um registro e faz outro. Nesse caso, como que fica? Normal. Faz um novo? Faz um novo. Ou arrasta o CPF? Não, faz um novo. Já discutimos hoje. Faz um novo. Desculpa, cheguei. E aí ele tem que cancelar na Receita por cancelamento. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Obrigado, gente. Sucesso, espero que dê tudo certo aí. Tá bom? Obrigado.